Olá, seja muito bem-vinda ao Festa da Firma Podcast. Lembre-se que agora é comigo, Ceará. Estou incumbido desta missão de estar aqui como apresentador hoje, recebendo ele, que esse cara é multifacetado. Ele é jornalista, colunista, ele é apresentador, locutor, tudo com dor, mas muito amor. Com dor não, né? Só com amor. Depende da dor, né? Quando... Esse papo hoje, né, LGBTQIAPN+. Eu sou da época do Ney Matogrosso, travesti do Silvio Santos e Simone Cantora. Era isso. Agora eu coloquei LGBTQIAPN+, KY no final. Senhoras e senhores, de estúdio, uma salva de palmas para Felipe Campos! Oba! Viva! Felipe Campos! Queridão! Coisa boa te ver, viu, Ceará? Tô lembrando de você, amigo do Silvio Santos. Obrigado. Obrigado. Que bom que você tá aqui com a gente, porque você é um cara que eu gosto muito do que você fala, da maneira que você fala. E quando eu falo que você é multifacetado, é verdadeiro, porque você começou fazendo dublagem no Qual é a Música. Verdade. Né? Do lado da Ellen Roche. Aí você virou colunista. Sim, tava fazendo jornalismo na época. Tava fazendo. Agora é jornalista. Sim. Aliás, há muito tempo. Aí você trabalhou com a Sônia Abrão, aparecia sempre na Luciana Gimenez, no Super Pop. Então é o seguinte, cara, você realmente faz tudo que te coloca pra fazer, né? Apresentando, sendo jurado, dublando, não sei se você canta também. Da onde veio essa versatilidade? É um dom teu ou você buscou isso? Bom, Ceará, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Quando você fala de versatilidade, eu acho que isso já tá intrínseco em mim desde muito cedo. Até porque eu acho que quando você se entende no mundo, eu acho que você precisa ir buscar outras questões. E ali eu falei, eu não posso ficar só num ambiente, só num lugar confortável, né? Eu tenho que alçar outros voos. E assim eu fui fazer. Eu sou ator, né? Formado. Você também é ator? Eu sou ator. Acertei sem querer. Eu sou ator. Na verdade, eu fiz artes cênicas, depois eu fiz jornalismo. Então, quando eu fui fazer as dublagens do Qual é a Música, lá finalzinho de 97, vai fazer 30 anos isso, Caraca. Hein? Você entrou no lugar do Pablo, foi? Não, na verdade não. Na verdade, entrou um cara bem antes dele, entrou um cara bem depois dele, e eu já venho nessa nova versão com a Ellen Roche. E aí o que acontece? Quando foi em 97, que eu terminei o curso de artes cênicas, logo eu comecei num grupo de teatro chamado Ecos Urbanos, que era um grupo de teatro era muito legal. E nós fizemos uma peça no Teatro Sérgio Cardoso chamado Pedreira das Almas, do Jorge Andrade, enfim. Mas aquilo me levava, era legal, era gostoso e tal, mas viver de arte, viver de bico é difícil, entendeu? E até que um dia eu recebi a proposta para ir fazer o teste lá do programa do Qual é a Música. E quando me ofereceram a oportunidade para entrar, e o salário era um salário maravilhoso, imagina, eu com 20 anos recebendo ali quase 20 mil reais por mês, que televisão se pagava muito bem, né? Eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar, e já era, entendeu? E daí, quando um dia, eu já estava no Qual é a Música, acho que uns 6, 8 meses, conversando com o Silvio, ali na coxia, ele falou, você se comunica muito bem, você devia ir buscar, inclusive, algo na comunicação. Eu falei, mas eu começo por onde? Ele falou, não sei se virou as costas. Pô, mas já recebeu a chancela do maior, né? Me deixou num vácuo, sabe? E aí eu, logo na sequência, entrei para cursar jornalismo, e aí nunca mais parei. Mas você recebeu uma dica do maior de todos, né, cara? Ele não ficou ali te bajulando, ele falou, você fala bem. Como é que eu faço isso? Te vira. E saiu. Dizem que ele era sempre assim, ele passava, dava um pitaco, né? Tipo, seu programa tá muito ruim, né? Seu programa tá muito bom. Você não faz bem isso, seu cabelo não tá legal. Ele era muito disso, né? E tinha isso, né, de no chegar Silvio. E dar um toque, eu né? acho que ele te colocava pra pensar. Eu acho que sem ele saber. Ele jogava a vinhetinha ali, o pitaco. Ele falava assim, se vira. E aí eu fiquei com aquilo, sabe? Aquilo lá foi plantado.
Eu falei, bom, agora eu vou me virar. Por onde eu vou começar, eu não sei. Entrei em jornalismo. Isso já faz o quê? 25 anos, né, cara? Eu me formei eu entrei em jornalismo em 97, 98. Me formei em 2003, 2003. E desde lá nunca mais parei, porque eu comecei a estagiar, né? E eu começo o meu estágio naquele jornal que, obviamente, você conhece, que era o Notícias Populares, né? Então, a partir dali, tudo começou também. E você, quando saiu lá do Qual é a Música, Aham. você foi fazer o quê? Foi para programa de fofoca? Não, eu fui pra Rede TV. Foi pra Rede TV. Porque daí quando eu comecei... Pra Sônia Abrão? Não. Eu fui pra Rede TV pra fazer o Super Pop. Eu ficava lá como comentarista, ajudando nas perguntas, era todos os dias. Você imagina, Tô lembrando agora de uma cena que viralizou. Você já sabe qual é. Lógico, do Aguinaldo. Ó, Não sou não, meu filho. Ó, menino. Cara, aquilo eu não consigo ver até hoje. Eu não consigo ver, mas conta aí, porque depois a gente fala sobre isso. Né? É épico, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eles me chamaram porque como eu fui trabalhar e depois virou agora São Paulo e tal, eu comecei a escrever muito sobre celebridade. E aí começaram a me pautar para ir nos programas de televisão. Entendi. E aí um dia eu fui lá pro Super Pop para fazer, foi muito legal, eles começaram a me chamar praticamente todos os dias até me contratar. Eu quero só situar o pessoal que tá ouvindo, para quem não viu esse meme, vá ver agora. O saudoso Aguinaldo Timóteo. Nossa, Aguinaldo. Estava num programa do Super Pop da Luciana Gimenez, estava você, Felipe Campos, mais uma turma, eu não lembro mais quem. Tava o Bolsonaro na época. Tava o Bolsonaro? Era deputado, ele era deputado ainda na época. Tava aquela Moranguinho. Tá. Não a Moranguinho do Naldo, a Moranguinho Outra que Moranguinho. fez BBB. Aquela que é a boneca Moranguinho. Né? Isso. E tava... E quem mais tava? Luísa Marilac. A Luísa Marilac, né? Aquela que fazia da piscina? Não, a travesti. Não, travesti assim, não. Se você está na pior, não era? Isso. Não era da piscina? Dos isso. Bons drinks? Isso, dos isso, bons que virou drink. também um meme, né? Se você está na pior, porra... O que quer dizer tá bem? Muito bom. E aí, você puxou o assunto, o que tava falando ali, você mandou, assim como o Aguinaldo, como é que foi isso? Eu tenho muita curiosidade, porque, cara, eu não consigo ver isso se não dá risada. Sabe de uma coisa? Quando, de repente, o Aguinaldo pegou e falou assim, onde já se vê essa história de homem ficar beijando boca de homem? Eu falei, gente, eu não sei. Eu não sei muito bem o que tá acontecendo aqui, né? Porque até então, no inconsciente coletivo, a gente sempre soube de muitas coisas, tal. E o Aguinaldo, muito meu amigo. Aí eu falei, não, eu acho que não. Eu falei, olha, eu sou assumidamente gay, como o Timóteo também é, né? E ele falou, não sou não. Eu falei, meu Deus, agora eu acabei com tudo, porque até... Não sou não! Não sou não! Cara... Olha, virou um bordão isso. Porque até então, eu sou era muito amigo do Aguinaldo fora da televisão. Então você tava falando com embasamento, é isso? Não é com embasamento, eu tava falando com ele normal, como se a gente estivesse convivendo ali, entendeu? Tipo, não tinha barreiras porque ali. Antigamente os caras negavam isso. Eu nem sei se ele era gay, que ele descansa em paz, mas o Clodovil tem uma dessa também, que virou mesmo, com a Mauri Júnior. A Mauri, de onde você tirou que eu sou? Você já dormiu comigo? Você lembra esse vídeo? Lembro. Então você, deixa de ser boba, Mauri. Tem um vídeo desse do Mauri Júnior, que ele fez essa pergunta e o Clodovil fugiu Mas da você resposta. não acha que também era em função da época, assim? Eu acho que essa acredito. época era uma época muito esquisita. Hoje a galera assume. Você facilmente, vê, Calbi Peixoto nunca assumiu também. Eu adorava o Calbi. Mas nunca. Muitos que a gente... Inclusive, outro dia eu vi atores de novela que eu assistia há 10, 12 anos, que eu nunca imaginei. Eu fui ver o cara tá casado há 30 anos com o companheiro dele. E tinha aquela coisa das gravadoras, que as gravadoras falavam assim, obviamente, né, pra velar ainda mais a sexualidade do outro, ninguém precisa saber da sua sexualidade, eles precisam saber de você como artista, entendeu? E o mundo não aceitava naquela época. Então era uma forma também de você isolar ali o gênero, o sexo, seja lá o que for, que eu tenho um saco disso, assim, porque se tem uma coisa que eu não consigo ser é militante, sabe?
Nunca fui, eu acho isso Eu chato. também não gosto desse negócio de você Eu ficar... acho isso chato. Por exemplo, Queria esse inimizade, papo né, hoje, cara? LGBTQIAPN+. Eu sou da época do Ney Matogrosso, travesti do Silvio Santos e Simone Cantora. Era isso. Agora eu coloquei LGBTQIAPN+, KY no final. KY. LGBTQIAPN+, KY. Você é um cara que leva isso na brincadeira, né? Leva na brincadeira. Eu posso te falar a Você fala da verdade? sua sexualidade, você fala Não do que tem você como, não tem como você levar a sério. Não tem como você levar Você a se sério. considera o gay mais macho da televisão brasileira? Eu acho que eu sou um hétero não praticante. Sabe? Não, eu acho, cara, que você realmente fala o que você quer falar. Se fosse pra fazer piada, pô, mete a boca mesmo, não engole qualquer coisa. Hoje não pode mais falar disso. Não pode mais falar, mas eu acho legal isso. E um dos motivos que eu te admiro, que eu queria você aqui, é porque você é um cara que não tá nem aí. Você vive a tua vida, você fala o que você quer falar. Eu acredito que isso é uma inspiração pra quem tem medo de falar, né? Que é aquela coisa da espiral do silêncio, né? Não é Mas isso? você sabe de uma coisa? Essas histórias todas começaram a ficar muito chatas, mas muito chatas, principalmente quando chegou a pandemia, onde você não podia falar absolutamente mais nada, a lei da empatia, mexeu com uma, mexeu com todas. E a gente sabe que isso é uma pura hipocrisia. Isso não existe, gente. Isso não existe. A gente quer que o coleguinha se foda, essa é a verdade. Na mente, né? Obviamente, não é? No subconsciente, a gente dá risada daquilo do cara que sabe? cai ali, né? Então, ou seja, aí vai só realmente. O mundo tá doente, eu acho, que as pessoas estão doentes, né? Então hoje. Por que você acha que as pessoas estão Porque doentes? as pessoas hoje elas não têm mais uma vida real, né? Elas saem de casa pensando de que forma que elas vão engajar na internet. Então hoje você vira um produto pasteurizado de você mesmo porque o outro tá fazendo um negócio na internet que tá dando certo. Então automaticamente vem aquela manada junto para fazer aquilo que tá dando certo. Sabe? Ai, não vou. Faz que nem a fulana, porque a fulana tá fazendo e tá dando certo. Mas não é E eu falta de vim- personalidade isso? Então, mas o povo quer ganhar dinheiro. Mas daí eu vim na contramão de tudo isso. Eu falei, não, eu vou montar um quadro chamado Cancela, onde era horrível você falar em cancelamento, né? Onde as pessoas se cancelam. Falei, vou criar um quadro chamado Cancela, onde eu vou cancelar as pessoas, aonde eu vou. E fui pra cima, entendeu? Eu falei, chega, eu não vou ficar me respaldando nesse tipo de mordaça social, porque isso sim é mordaça social, né? As pessoas quererem te calar de verdade. Eu quero saber aqui sobre a tua criação, né? Uhum. Porque você aparece muito aí, eu não vi nada de podcast falando da tua essência, das tuas Claro. origens, da tua raiz. Você foi criado como, assim? De onde veio teu pai, tua mãe? Como é que foi a tua infância, a tua adolescência? E por que você tem essa vontade de se expressar e não ter papas na língua, não ter problema de falar sobre sexualidade, política, enfim? Como é que foi a infância dentro de casa do Felipe Campos? Então, na verdade, assim, primeiro, Luiz Felipe, né? Que é meu nome, Luiz Felipe Eu de vi aqui, Campos ó. Mundim. Luiz Felipe De Campos Mundim. Mundim. Eu até achei que fosse erro aqui. Falei, Mundim, por que Mundim? Mundim. Porque eu sou Muniz. Falei, será que ele é meu Mundim, parente? é. Mas é Mundim. Mundim, É português. Mundin. Não, eu sou neto de portugueses, mas meu pai é goiano, né? E português por parte da minha mãe. Olha, eu fui um cara que nasci muito bem, graças a Deus, assim, nasci e me criei no bairro de Genópolis, ali na Rua Sabará. Meu pai foi um comerciante, um empresário muito grande na década de 70 e 80. Teve empresa de locação e venda de telefone. Que mais? Ele montou empresas, indústrias e tal. Ok, daí meu pai, quando foi em 1900, no finalzinho da década de 80, meu pai se aventurou a montar uma construtora. E ele começou muito a fazer concessão com o governo, enfim, enfim, todas essas histórias que eles fazem, né? Pega a obra do governo para fazer. E meu pai, com a construtora, ele pegou uma obra grande no governo de um fulano de tal. E aí o que aconteceu? Em 92, vem o Plano Collor e acaba com tudo.
Não, mas com tudo mesmo, assim, não é uma coisa brincando. Então, assim, apartamento da Sabará foi embora. Lógico, confiscaram absolutamente tudo, né? Porque você sabe que governo, eles não te pagam eles faz a obra e você recebe depois, né? É assim que funciona. E aí o que aconteceu? Não chegou, confiscaram absolutamente tudo. Meu pai tem um prejuízo aí de quase 80 milhões, mais de 80 milhões. E aí acabou, quebrou mesmo, quebrou. Perdemos o apartamento da Sabará, perdemos outras histórias. E a única coisa que sobrou foi uma chácara que nós tínhamos em Campo Limpo Paulista, próximo de Jundiaí. E aí, vamos mudar para lá, né? Porque, lógico, né? Vai morar onde? Na rua? Então vamos mudar para Campo Limpo. Então você sai com a sua vida inteira estabelecida de São Paulo, morando bem, estudando em colégio particular, você vai para uma cidade do interior, onde você vai estudar no estado, onde você vai remodelar a sua vida, se readequar para aquele momento, né? E aí eu tava com 13 anos, e quando chegou nessa vida rural mesmo, assim, e eu olhava aquilo, que não seja maravilhoso, é maravilhoso, mas não era para mim. Né? Então, quando eu fiz 17 anos, eu caí fora. Aí vim para São Paulo, voltei para São Paulo, comecei a trabalhar no Pizza Hut. Atendente, caixa? Atendente. Ou no forno? Primeiro eu comecei na operação, que é fazer as pizzas e tal. E aí comecei no Pizza Hut e consegui alugar um quarto de pensão mesmo, ali na São Joaquim. Cara, que impressionante, né? Você viveu muito bem com tudo do bom e do melhor. Porque do nada a tua vida virou de cabeça pra baixo, cara. E não era nem pensão, não era nem um quarto. Era uma vaga, sabe? Assim, vaga de pensionato. Que era eu mais 14 pessoas num quarto. E aí eu falei, quer saber? A gente tem que começar de alguma forma, né? Então, não dava pra viver naquela ilusão. Porque tanto o meu irmão, meu pai, a minha mãe, eles ficaram naquela ilusão. Vivendo do passado, ou remoendo do que tinham tudo e perderam. Amo meu irmão, amo meu pai, a gente tem uma convivência incrível, inclusive eu falo isso pra eles. E vivendo do passado, que tudo ia voltar, sabe? Eu falei, gente, esse povo tá muito louco, cara, sabe? Assim, eles estão tomando alguma coisa que eu não tô conseguindo ver. Tá todo mundo alucinado aqui. Né? Você falava, não vai voltar. Não vai voltar, sabe? Tipo, estão cortando a luz e tá falando que tá tudo ótimo. Não tá nada ótimo. Alguém tinha que pular desse barco e eu fui o primeiro. Falei, não, chega, eu vou embora, sabe? Não dá mesmo, quero continuar a minha vida, não vou viver nessa alucinação. É você, teu pai, tua mãe, mais um irmão, é isso? E mais um irmão. Mais irmão. E todos estão bem hoje? Você é o cara que é o chefe? A minha mãe já faleceu em 2013. Meu pai tá com 87 anos. É um cara ainda extremamente sonhador, enfim, tal, mas tá tudo bem, ele tem 87 anos, tá tudo certo. E o meu irmão, enveredou pro lado da política. Ele é engenheiro elétrico, né? Mas ele enveredou completamente, assim. É um cara de política absurda, assim. Hoje ele é assessor político. Você acha que quando a fama chegou pra você, você passou mais a se destacar na mídia como colunista, como o cara que foi pra Jovem Pan e falava sobre política? Ou você acha que foi a mistura de tudo? O começo lá, quando você era dublador, fez você se tornar essa pessoa tão verdadeira, com as câmeras? Eu acho que, na verdade, eu acho que hoje, assim, eu posso estar muito errado na minha análise, mas eu acredito que hoje as pessoas querem ver o Felipe Campos, independente do que seja o colunista. Concordando ou não com as suas opiniões, querem te ver. Concordando ou não com as minhas opiniões, se seja o colunista, se é o jornalista, se é o dublador, não interessa. Porque assim, você tá agora no show de calouros lá com a Patrícia Bravanel. Tô com a Patrícia. E eu vejo, é muito bom. É muito legal. E essa versatilidade, você tá lá como... Você precisa ir lá qualquer dia como jurado, vou lá. Viu? Eu vou. Eu acho que ia ser muito legal. Uma vez eu fui com a Mirella, já faz uns quase 10 anos, eu fui fazer aquele jogo que eu adoro, da roleta que tem das 3 pistas. Das 3 pistas, né? Muito legal aquele jogo. Fui com a Mirella e depois eu fui com a Mirella também, era coisa de casal. Fui com o Silvio fazer aquele que ficava numa cabine, aquele ele ou ela. Eu sei muito qual que bom também. É. Mas com a Patrícia, eu não fui ainda, mas eu tenho uma lembrança muito bacana da Patrícia também, que em 2016 ela fez o Máquina da Fama, que ela apresentava.
Ela já estava na fase sozinha. Sei. E ela fez um programa inteiro para me homenagear. Olha que legal. Eu cantei lá, imitei metade Maria Bethânia, outra metade eu virava, fazia o Caetano Veloso, aí fiz o Silvio, na abertura do programa já conversando com ela. Então foi muito legal isso. Tem quase 10 anos que eu fui lá e que eu participei com a Patrícia. Eu gosto muito dela. Legal. Eu acredito que ela tá dando um show, porque não é fácil assumir aquele lugar, né? Depois de muitos anos que o pai marcou o domingo. É uma coisa muito louca, e ela né? tá fazendo Porque, muito bem, cara. quer ou não, existem comparações, né? Mas todo mundo fala assim, eu acho, na verdade, assim, eu estou lá toda semana, de terça e quinta, nós estamos juntos. Uhum. Hoje eu digo assim, essas meninas, elas poderiam, eu falo de meninas porque eu conheci elas muito jovens, elas poderiam ter ido para qualquer caminho, sabe? Ter sido muito porra louca, falando, meu pai é o Silvio Santos, tenho dinheiro muito. E elas estão lá trabalhando. Uma coisa também que você fez na carreira foi participar do reality show A Fazenda. Que Fazenda que foi? Sim, 7. E como é que era pra você estar dentro do reality? Ao invés de você, que ficava lá de fora noticiando aquilo, você passou a virar notícia, né? As pessoas, os seus colegas comentavam sobre a tua participação dentro da Fazenda. Como é que foi pra você lá dentro? E como é que foi pra você quando você saiu e viu essas notícias, assistiu o vídeo? Como é que você... Foi um horror. Um horror. Por que nota você se daria hoje? Pra ir pra Fazenda? Da sua participação na Fazenda. Da minha participação? Dentro da Fazenda. 10. Eu briguei com todo mundo. E é isso que você gosta. Foi maravilhoso. Eu só não briguei com o Klebs nem com os bichos. Mas vem cá, eu não lembro do elenco. Vamos aqui relembrar o elenco. Não, era o elenco também tava Fazenda muito 7? legal. Tava ótimo, meu elenco. Fazenda 7? 7. Vamos lá. Cristina Mortágua. Tá. Você brigou muito com ela? É que eu não assisti. Eu vi algumas coisas. Heloísa Faz Sol, que Deus a tenha. Fez sol, né? Oscar Maroni. Oscar Maroni? O dono da casa da Disneylandia de adultos? Do Bahamas. Roy, o cantor que era do Menudo? Do Menudo, que falava que ele viu o Michael Jackson lá dentro. O que tinha já falou que o Michael Jackson estava do meu lado. Aí ele falou que viu o Michael Jackson. O Michael Jackson do meu lado. O que você falou pra ele? Manda um beijo pra ele. Tá vendo? Ele é rápido, né, cara? E aí, que mais? Não, mas eu tô querendo lembrar do elenco. Pepe e Neném. Pepe e Neném. Pepe e Neném. Gosto muito. Robson Caetano. Robson Caetano, atleta, comentarista. DH, que era tipo um restart da época. Como chama? DH. DH. Aí... DH é o Diego Hipólito, não. DH. Não, DH. É do BBB esse. MC Bruninha. MC Bruninha, alguém conhece aqui? Que era tipo... se lançaram juntas ela e a Anitta, enfim, tal. Tá. Quem mais? Bicho. Miss, tinha uma Miss Brasil. Tinha uma Miss que foi... Não foi Miss, né? Ela concorreu no concurso de Miss. Mas não ganhou. Débora Lira. Bonita essa moça. Brigou com ela também? Também. Mas era bonita essa moça. Marlos Cruz. Marlos Cruz, ator. Marlon? Marlos. Tem um S. Marlos Cruz. Tá. Que chegou pra mim e falou assim, eu estou com 23 filmes lá fora, agora lançando, né? Entendi. Aí você falou o quê? Parabéns. Eu falei, não, e o que você tá fazendo aqui dentro da Fazenda? Que você tá com 23 filmes lançando lá fora, tá aqui dentro. Você concorda, não? Você vai falar o quê? Uma pessoa Tá bom, dessa? parabéns. Estou lançando 23 filmes lá fora e estou aqui. Filmes de quê? Mas você tá fazendo o quê aqui? Mas filmes de quê? Você não vai divulgar seus filmes? Não, filmes mesmo, longa-metragem, enfim. E quem mais estava? Tinha a Bruna Tang, que era o que pintava... Bruna Tang? Vende suco? Não. Pintava o cabelo. Juro, não é pintava o cabelo de roxo. Desculpa a minha ignorância, eu não sei realmente quem é Bruna Tang. A minha edição foi uma edição muito louca, cara. Mas muito. O mais famoso era você. Tanto que eu saí da Você e Record. Pepe Neném. Tanto que quando eu saí, a Record me segurou 2 anos ainda. Mesmo eu tendo xingado todo mundo. Eu fiquei 72 dias. O povo me mandava pra roça, eu voltava. E você, depois que você saiu da Fazenda, qual foi a repercussão fora
com relação à tua popularidade? O povo gostava? Muito. Eles falavam assim, eu adorava ver as suas brigas, eu adorava. Você se arrepende de alguma briga, de algum comentário que você fez? Não só lá dentro da eu Fazenda. só perdi mesmo, segundo o Carelli, porque eu chamei o Pepe e Neném de motoboy, né? Foi Desculpa. Você chamou? Chamei. Mas uma briga. E por que elas ficaram ofendidas? Daí você chama elas aqui, pergunta. Não, porque motoboy tem uma galera que trabalha muito no corre, né? Uma galera... E foi depois de formação. Você não falou roça. como preconceito, você falou o quê? Não, eu peguei e falei assim, olha, se nada der certo na vida de vocês, cada uma pega uma moto e vou entregar a pizza, vão virar motoboy. Que é digno. Tudo bem. É digno. E elas vieram da pobreza também, né? Então, assim, aí aquilo lá, nossa, caiu aqui fora como uma bomba. Mesmo. Uma bomba. Mas teve alguma matéria que você, como colunista, jornalista, se arrependeu de ter publicado? E eu queria saber qual foi essa matéria. Engraçado, essa semana, eu fiz uma entrevista para um outro veículo. Pode falar o nome do veículo? Não, para Caras. Tá, pode falar. E eles me perguntaram, Caras Contigo, e eles fizeram a mesma pergunta para mim. Eu disse o seguinte, ô Ceará, eu falei, eu não me arrependo não. Porque primeiro, o meu compromisso é com a notícia, meu compromisso é com o público, o meu compromisso é com quem me assiste, com quem me acompanha, né? O meu compromisso não é com o artista A, B ou C. Então, a partir do momento que eu tenho a informação e que eu tenho a certeza que aquilo realmente está acontecendo, desculpa, vai. Agora, se eu, de repente, posso ter exagerado na tinta em alguns momentos, às vezes sim, né? Mas nem por isso eu nunca deixei de me retratar. Sabe? Nunca deixei de pedir desculpas, pedir desculpa se eu exagerei, se eu me excedi. Eu não tenho problema com isso. E já aconteceu alguma saia justa de você dar notícia de alguém que se sentiu assim, magoado ou magoada e você encontra num evento, ou na rua, ou numa gravação? E como é que fica aí, o encontro? Então, opa, tudo bom? Você sai... Você sabe que é muito engraçado que teve... Eu vou lembrar de uma só, mas tem outra... Depois... Bom, enfim... Eu fiquei amigo da Roberta Miranda quebrando pau com ela por causa de uma nota. Por causa de uma matéria. Que nota foi essa? Foi assim, chegou para mim a informação que a Roberta tinha se hospedado junto com a dona Bel Gulo, que é a mãe que é a mãe da Suzana Gulo e a sogra do Marcos Mion, num hotel. E que a Roberta tinha feito um escândalo absurdo porque tinha carpete no quarto e ela queria ir para um quarto sem carpete. Deve ser alérgica, né? Ia ter show, enfim, então, ou seja, para ela deveria ser o veneno aquilo. Não, mas eu entrei em contato com a assessoria, entrei em contato com todo mundo, ninguém entrou em contato para desmentir, para falar se era verdade ou mentira. Pronto, a gente trabalha com benefício da dúvida. Quando eu dei a nota, né? Quando eu dei a nota na televisão, aí eles entraram em contato. Assessoria. Aí a Roberta pegou e falou assim, agora eu quero entrar ao vivo para dar a minha versão. Eu falei, ótimo, isso vai ser maravilhoso. Só que quando ela entra ao vivo, ela começa a me esculhambar ao vivo. Isso no programa da Sônia Abrão? Da Sônia Abrão. Sônia Abrão, tá. Isso tá no YouTube, inclusive. Aí eu falei assim, você cala a sua boca. Você falou pra ela? Falei, no ar, ao vivo. Eu falei, você cala a sua boca. Caraca, eu não vi isso. Você cala a sua boca. Você vai me respeitar, você pode ser braba, maluca, com quem você quiser, comigo você não vai ser. E ela? Aí ela foi mudando, enfim e tal, não sei o quê. Depois de 1 ano e meio, a Roberta me liga. Felipe, é o seguinte, eu quero colocar uma pedra no nosso assunto. Eu falei, mas eu nem lembrava mais, porque eu não levo pro coração, entendeu? Bicho, faz parte da rotina do dia. E aí, hoje a Roberta frequenta a minha casa, somos amigos, e é uma pessoa incrível, assim. Eu conheço a Roberta, sempre que eu encontro com ela, eu encontrei várias vezes. E é sempre assim no shopping, na farmácia, um dia ela tava com, acho que não sei se era a irmã dela, mãe, não lembro muito bem. E sempre muito engraçado. Você sabe que tem uma história com a Roberta Miranda, porque e o que eu mais gostei agora... Miranda, lembra do Vesgo? Lembro. Eu gravava, maravilhoso. tem 20 anos, tá na internet. E eu gostei ainda mais da Roberta agora, depois que ela veio e falou publicamente sobre a sexualidade. Eu achei isso maravilhoso, entendeu? Tem muita gente saindo do closet. Porque, eu acho que, na verdade, assim, eu acho que vai muito da geração, porque ela disse que a mãe chamou ela e falou, minha filha, nunca se
pensa em mim, nunca se assuma, enfim, tal. E ela levava isso pra vida, né? Eu falei, mas que mãe legal é essa, né? Seja feliz, né? Seja Deve feliz. ter dito, vá com Deus, né? É que nem a minha mãe, eu tinha 17 anos, tinha um cabelão aqui, que minha mãe falava assim, eu fiz uma promessa pra você não cortar o cabelo até os 21, com 17 eu tosei o cabelo, eu falei, porra, faz com o teu, entendeu? Você vai fazer promessa com o meu cabelo, entendeu? E ali, é a mesma coisa, mãe, eu acho que isso foi muita sacanagem, né? E mãe é uma coisa que mexe com a gente, mexe não muito. adianta, né? Mas que legal que a mãe dela apoiou, né? Que legal que você fez as pazes com ela. Agora, você tá falando aqui, tô me lembrando de uma história que falaram pra mim aqui da Gretchen. Que você ligou pra falar com a Gretchen, né? E ali mesmo, ao vivo, ela te bloqueou e você viu ela te bloqueando. Foi. Essa história, alguém me falou aqui que você tava ligando pra falar sobre a sobrinha dela. Conta essa história, por que que Na verdade, pra falar sobre... Cara, é muito engraçado. Você tem muita história, cara. Eu tava lá e eu falei, vou ligar pra Gretchen, enfim. Aí eu tô lá ligando, aí eu fui ligar de novo. No que eu fui ligar de novo, eu já não achava mais o número dela. O que aconteceu? Ela tava assistindo, ela foi lá e me bloqueou. Não deixou eu ligar. Aí eu peguei e falei assim, Gretchen, gente, ela acabou de me bloquear, o que eu posso fazer? Mas fez as pazes com ela ou tá bloqueada até hoje? Faz muito tempo que eu não falo, assim. Faz muito tempo que eu não vejo As pessoas passaram a atacar muito a Gretchen por causa das músicas, apesar que eu gosto muito da Gretchen. Eu acho que se tem uma artista que consegue se reinventar, essa é a Gretchen. E eu respeito muito a Gretchen, porque ela tá sempre na mídia, né, cara? Fez novela fez música nova, cantou com a Katy Perry, né? Tá sempre procurando... Ela tá sempre se renovando. Sempre se renovando. Tá sempre fazendo alguma coisa. Ela mais se renova como artista ou mais troca de marido? É difícil, hein? Ela mais troca de marido ou faz plástica? Você é amigo da Gretchen, não? Eu gosto da Gretchen, sou amigo da Gretchen, assim. Ela me bloqueou, né? Sei lá qual Até foi. hoje? Até hoje, Vamos pedir assim. aqui. Pessoal, você que tá ouvindo, desbloqueia o Felipe Campos, né? Vamos lá. Gretchen, deixa pra lá, Mariodete. Deixa a Mariodete. Ela gosta de ser chamada de Mariodete? Não sei, eu chamo ela de Mariodete. Como eu chamo a Anitta de Larissa, né? Larissa. Você teve treta com a Anitta também? A Anitta, bicho, eu acho assim, a Anitta, eu gosto da Anitta, eu acho que ela galgou, pra ela chegar onde ela chegou, ela teve o valor dela. Mas ela vive muito de factoide, né? E isso me incomoda um pouco. Então, você falou alguma coisa dela de prêmio, não foi? Do prêmio foi. Isso é verdade ou é factoide? Não, eu tenho a informação que ela compra os prêmios lá fora, entendeu? Você tem essa informação? Aqui no Brasil não tem um monte de prêmios que você vende, que o povo vende às vezes para o outro receber, enfim. Tem os prêmios aqui no Brasil. Mas isso pode ser vendido? Ela ganhou o quê? Ela ganhou o quê? Grammy Latino? O que ela ganhou? Não, o Grammy Latino não. Eu tô falando dos outros prêmios. Por exemplo, aparece assim, Anitta acaba de ganhar o prêmio dela. Você vai falar, que prêmio é esse, gente? Que a Anitta ganhou, sabe? Mas é um marketing dela, isso? Eu acho que é. Na verdade, assim, eu acredito muito que a Anitta é talentosa, a Anitta tem o potencial dela. Mas a Anitta, ela é um produto de factoide, entendeu? Então, mas talvez não seja isso também que a coloque sempre na mídia. Quando você acha que ela sumiu, do nada ela aparece mas você pode ver que ela sempre aparece com factoide, entendeu? Então, ou seja, ela sempre tem que estar criando uma polêmica pra poder aparecer. Porque ela é meio centralizadora em tudo que faz. Eu vi ali uns 2 documentários dela na Netflix. Então ela participa de tudo. Então, na parte criativa, da música, cenário... Eu acredito que ela deve falar assim, olha, gente, eu tô um pouco assim agora sumida, agora eu quero voltar. E ela bola o que vai voltar. E quando volta, já vira notícia no Brasil, todo mundo vai lá, pega, replica. Mas que nem esses shows, ensaios da Anitta, esses shows que tem o ensaio da Anitta, nada mais é do que para reduzir a quantidade de pessoas, porque não estava dando tanto público como antes. Então ela reduz justamente para parecer que a Anitta não tá porque tem artista aqui, não vou... Desculpa os fãs da Anitta. Já conheci a Anitta no começo, que ela até namorou o Eduardo Sterblich do Pânico. Teve lá um caso com ele, assim, acho que foi um namoro, não sei. Mas assim, uma coisa é você ser famosa, né, nas redes sociais, é difícil você levar público grandioso. Sim. Quando eu falo aqui do Gustavo Lima, o Gustavo Lima é impressionante, né?
Bom, eu amo o Gustavo Não, Lima. ele né? lota ali o Allianz Parque 2, 3 dias. Não. A Anitta, quando faz o show, ela lota. Já teve um show da Anitta que lotou um estádio, por exemplo? Não. Não existe isso. Ivete já. Não, Ivete teve no Maracanã. Maracanã, sim. Tá, teve lá na Bahia Mas também hoje que eu não fui. lota mais. É diferente, Hoje, né? Mas o sertanejo, dependendo do artista, lota. O Gustavo lota. Depende muito do gênero. Eu acho que depende muito do artista. Não importa se é funk, se é pagode. Eu acho que as pessoas se hoje, é sertanejo. hoje, o artista, ele não só encanta mais pelo gênero, tô dizendo no cantor, pelo gênero que ele canta. É ele mais a personalidade dele, sabe? Por isso que eu falo, eu acho que o Brasil tá muito carente de heróis, de pessoas, de celebridades. Tá muito difícil falar de celebridade hoje no Brasil. Não, porque antigamente... Porque nós não temos mais. Personalidades, né? Tipo assim, você tem poucas personalidades diferentes na televisão, né? Porque antigamente, pro cara que é imitador, humorista, ele via lá um Clodovil, que tem gente que ama o Clodovil e tem gente que não fala tão bem do Clodovil. Eu já vi várias pessoas falando muito bem. Eu trabalhei com o Clodovil. E aí né? você pode dar a tua versão. Como é que era o Clodovil? Fora do ar e trabalhando. O Clodovil era maravilhoso. Maravilhoso. Foi uma das pessoas mais educadas que eu já convivi na vida. Né? Muito educado. Muito educado, muito quieto, assim. E você se dava bem com ele? Muito. Com a sua personalidade forte. Eu fico imaginando você com o Clodovil. Não saía briga, cara? Jamais. Por quê? Porque eu acho que quando você acaba lidando com uma outra pessoa que tem personalidade forte também, o outro para pra te ouvir. Agora, se você fosse bundão, o Clodovil te montava em cima. Você acha que hoje tem muito apresentador bundão, muita gente sem personalidade? Por quê? Eu acho. Quais são essas pessoas? Porque as pessoas não pensam mais em fazer televisão, Ceará. Elas querem fazer pra internet. Tá carente a televisão de pessoas assim? Lógico que sim. Claro que sim. Porque Quem são os últimos a televisão hoje, Ah, o que acontece? A televisão ela ficou tão, principalmente a Globo, ela ficou tão pasteurizada, engessada, que aí é o gay, é o preto, é não sei mais o quem, tal, não sei o quê. A gente tem que mostrar que a gente é inclusivo e blá, blá, blá. Ok, tá tudo certo, beleza. Algumas pessoas, em alguns momentos isso é muito interessante. Mas a televisão tá carente de opinião como tinha antigamente. você não acha Porque antigamente você tinha só tem medo, Flávio né? Cavalcante, você tinha não sei mais quem, você tinha isso, você Não, tinha mas isso aí é anos 80, né? Mas você não pode, mas então, mesmo na sua época do Pânico, Emílio também, Isso era muito né? bom, era Então, uma época assim, maravilhosa. ou seja, os programas, pode ver, por que o YouTube cresceu absurdamente? Porque as pessoas, o que elas não encontram na televisão, que é opinião, comentário, Vão pra internet. vão pra internet buscar isso. Perfeito. Então, essa televisão isenta vai acabar. Esses programas isentões... Você acha que vai acabar a TV? Porque falaram a mesma coisa do rádio quando surgiu a internet. Nos anos 50 disseram que o rádio ia ficar obsoleto, né? E não ficou. Tanto Não que o ficou. rádio Eu acho tá que até vai hoje. convergir, né, E cara? eu acho que o rádio cresceu agora nos últimos anos. Eu também acho, viu? O Tutinha foi um cara visionário no começo dos anos 2000 que colocou lá câmeras, né, no estúdio. E hoje o podcast nada mais é que rádio, né? Rádio Sim, com câmera. sim, né? sim. O videocast, o podcast, enfim. Você, Felipe, pensa em fazer algo na televisão diferente lá no SBT? Porque você tá como jurado, você participa lá dos programas da casa, mas você pensa em Já fazer fiz algo vários pilotos, alguns pilotos. de produtos que ele já tem pediram. ou coisa que você levou? Olha, eu vou dizer uma coisa muito certa, Ceará. Eu tô com 51 anos. Eu tenho 30 de estrada, né? E eu cheguei num momento da minha vida que eu tenho que assinar alguma coisa que seja minha, né? Eu não quero mais ficar sendo não é usado, porque a partir do momento que a gente fala o termo usado, parece que está indo para o pejorativo, não, e eu recebo para isso, né? Mas algo que realmente tem a ver com a minha personalidade, não mais você servir de escada para os outros, ou então ficar, sabe, fazendo algo. Um programa para mim teria que ser extremamente opinativo, porque não tem como tirar isso de mim, é uma coisa que
faz parte da minha história, faz parte do. Eu me projetei desse jeito, dando opiniões, e as pessoas começaram a conhecer e ter curiosidade ainda mais pelo Felipe Campos através dos comentários e opiniões. Então, isso eu não posso tirar mais, né? Não, você já é uma grife, né, com o seu nome. Eu já vejo assim. E eu acredito que, tipo, estavam fazendo o teste do SBT para aquele novo Casos de Família. Teve. Eu fiz. Você fez. Eu ia te Eu perguntar fiz o isso. caso. Eu vejo você sendo popular e não popularesco. Uhum. Você é um cara que fala de tudo, de todos, mas sabe como falar. Então eu desejo boa sorte, que você tenha um programa seu que eu irei assistir, porque eu gosto. Você Agora, vai lá participar. Vou mesmo, tá? Agora, voltando aqui a falar de celebridades. Existe alguma celebridade no meio artístico que é intocável e que ninguém, nenhum crítico, nenhum jornalista, ousa falar dessa celebridade por alguma retaliação, com medo, enfim? Teve alguém que você quis dar uma notícia e não pôde falar? Roberto Carlos. Não pode falar do rei? É difícil, é complicado, porque ali é uma faca de dois gumes, né? Porque você pode... Porque ninguém é santo, né? Não existe santo. Então, às vezes chegam informações, enfim. Então, Roberto Carlos eu acho que é um campo meio minado, assim, para você falar. Porque você pode ter um êxito, mas também ele tem milhares de fãs que vão te perseguir, vão acabar Fãs com ou a ele sua vai vida. processar, né? Ou Porque... ele também vai processar. Mas assim, se você dá a Dane-se. notícia de tanta celebridade, você não pode também deixar de dar Agora, só porque é o rei, né? agora uma que eu gosto demais, assim, né? Inclusive é difícil até de falar com ela, de acessá-la, enfim, não adianta, ela só faz coletiva em época de show, que é a Marisa Monte. Ponto. Ela não Marisa- fala com ninguém. Ela não fala, porque é dela, é da Marisa. Um dia eu encontrei com ela num evento e falei, Marisa, você deveria aparecer mais, né? Dando mais entrevistas, porque a gente fica curioso. Ela falou, é por isso que eu gosto só de aparecer de vez em quando. Porque, em primeiro lugar, eu não posso aparecer mais do que a minha música, a minha arte. A minha arte Tem uma galera vale... que tem essa ideologia, A né, minha cara? arte, ela vale muito mais do que a minha imagem, do que isso. Eu quero que as pessoas consumam o que eu faço. E não não quem eu sou. Tanto que você não vê nada da Marisa Monte. Ela só faz shows em anos ímpares. Não se fala da vida pessoal dela, só da música dela. Você tem só da razão. música. Razão. Maria Bethânia também é uma que quase não dá entrevista, né? Mas nem precisa, né? Mas, não precisa. né? Chega. Precisa. Né? Ô, Felipe, qual a sua opinião da linguagem neutra? Tipo, todes, nudes, mods, cacildes. Todos é minha roles. Minha roles. Todos é minha roles. Ah. Eu suporto isso. O que você acha, cara? Não suporta, mas quando não chega suporto. alguém do seu lado falando Eu acho isso. que o Mussum foi um grande cara, assim, porque ele já... Eu falei do Mussum porque ele já lógico, usava... é da Cacildes, né? ele já usava a linguagem neutra lá atrás. Eu acho o seguinte, eu acho que é um emburrecimento literário, é um emburrecimento social horroroso, né? Por que você acha isso, na tua opinião? Eu queria saber a sua opinião mesmo. Por quê? Porque, primeiro, eu acho que meu pai se ferrou a vida inteira para pagar bons colégios pra gente, e a língua portuguesa ela é bem clara, né? Em relação a tudo, em relação ao artigo masculino e feminino, né? Então, quando você fala de todos, você está englobando tudo, está englobando o homem, a mulher, o gay, blá, 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 blá. Todas as mulheres, enfim, no feminino. Eu não entendo isso. Por que você precisa colocar todes, você precisa inserir uma outra questão? Eu não vou entrar nessa, mas não vou mesmo, porque eu acho isso um emburrecimento horroroso, assim. Além de ser literário, a gente tem uma das línguas mais lindas do mundo, e uma das mais difíceis também, mas o povo insiste em achar que você tem que menines, todes... Isso não acontece em outras línguas, é só aqui, né? Não, é só aqui. Tem em espanhol, italiano, que eu saiba não. Não, lógico que não, é só aqui. Quem foi que bolou isso, essa nova linguagem? Essa militância, né? LGBTQIAPN+, KY. Foram eles que... Isso é muito engraçado, Você cara. gostou, né? Você tem um senso de humor. É meio sarcástico, né? E ali, foram eles, assim, sabe? Por exemplo, Parada Gay pra mim perdeu muito o sentido também. Você já foi na parada gay? Eu fui na primeira.
que você acha da parada gay hoje? Hoje eu acho uma aberração. Você não vai mais? Não vou mais. Eu não vou sair da minha casa para ver um monte de baixaria na Paulista. Na minha época, existia uma ideologia, né? Nós éramos 800 pessoas saindo de frente ao MASP, sabe? Hoje você enche a Paulista com 520 milhões de viados que não sabem o que estão fazendo ali, gritando homofobia, homofobia. Bicho, você precisa entender em primeiro lugar qual é a sua posição no mundo, cara, sabe? E não ficar querendo que os outros te respeitem porque você simplesmente é gay, hétero, bis, seja lá o que for. Sabe? Eu acho que isso não dá validade, não valida absolutamente nada. Ninguém tem que me respeitar porque eu sou gay. Não, elas têm que me respeitar porque eu sou o Luiz Felipe, ponto final. Como eu tenho que te respeitar porque você é o Wellington Muniz, como a fulana é ali, enfim. Eu não tenho que ter respeito de ninguém por ser gay. Eu não suporto isso. Porque automaticamente você exclui as pessoas da sua vida. Né? Quando você começa com esse tipo de história. Eu acho que todas as conquistas vieram através de grandes manifestações, vieram sim. Acreditei e acredito muito na questão do racismo, como foi colocado muita coisa em prática, mas hoje em dia você não pode falar mais, bolo nega maluca. Sabe, eu vou chamar como o bolo? É um bolo afrodescendente, levemente desequilibrado. Não pode mais chamar criado mudo, né? Sabe? Mesa de cabeceira, né? Umas coisas, sabe? Tipo, punheta vai continuar chamando punheta, sabe? Vai, punheta é punheta. Entende? Em Portugal, punheta é um prato. É assim. Né? Então, tem algumas questões pra mim que ainda elas são bem difíceis, sabe? E não é porque eu sou retrógrado, não. É porque eu não compactuo mesmo, assim. E não é só você, né? Você falar isso é uma coisa... Você deve sofrer também com a comunidade. Que comunidade? Eu quero não, que a porque tem uma comunidade galera. se foda. E é verdade. Você acha que há muita segregação também entre os gays? Gay não apoia gay. Tá? Essa é a verdade? Não apoia, né? Então, assim, não acredito em comunidade. Sabe qual é a comunidade? A minha comunidade? Sou eu e meu marido. E a minha casa. Essa é a minha comunidade. Como a sua comunidade deve ser a Mirella e a Valentina. Tô ligando agora, tá ligando a minha senhora aqui, ó. Você tá entendendo? Mas é verdade, eu acho a família, né? Eu esse sou muito... Esse papo, porque a comunidade... Que comunidade não dá nada pra ninguém? Para com isso. É uma hipocrisia açucarada. É pra você deglutir gostoso, engolir bem, entendeu? Pra você aparecer bem na fita. Tô fazendo pelo próximo. Que fazendo pelo próximo? Tá fazendo porra nenhuma. Você acha que isso vai mudar? Se vai demorar a mudar? Ou se é daí pra pior? Dessa nova geração que tá vindo? Porque você falou do Pânico aí. Eu lembro que eu ia de Clodovil, imitando o Clodovil, eu gravava Parada Gay. Gravei... E a galera recebendo uma boas brincadeiras, todo mundo, a gente divulgava a galera, mostrava Vai tudo. hoje pra você ver. Hoje eu acho que seria execrado. Acho não, tenho certeza. Tô falando se eu for. Assim, as pessoas estão... O que acontece é o seguinte, o que talvez o público não tenha mais sentido do que é ficção e do que é real. Eles não separam piada de opinião. Não, e nem ficção do que é real. Tá? Por exemplo, uma boa, vale tudo que agora tá no ar. A novela. Eu assisti a primeira versão. Essa menina tá mandando muito bem, Bela Campos, né? Aonde? Assim, eu acho que a câmera só... Eu acho que ela tá mandando bem. Não, ela tá péssima. Não sei como atriz, mas eu vi ela que tá tudo é em cima dela. Ruim. Ela tá muito ruim. É ruim como atriz? Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão insistindo. E é verdade que ela tá brigando com o Cauã Raymond? É verdade? Isso é mentira? Sim, é verdade. Como que chegam essas notícias? Como é que você... Ela é muito ruim. Nada contra a Bela Campos. Não, assim, mas não ela entendo. tá muito ruim no papel. No papel de Maria de Fátima, ela tá ruim. E eu não tô nem comparando a Bela Campos com a Glória Pires, que na época fazia. Mas você tá querendo... Agora, por exemplo, a Manuela Dias, que fez a adaptação, ela fez uma Heleninha Reutemann, que a gente assistia com a Renata Sorrah na época, que a Heleninha Reutemann bebia pra caralho, caía, levantava, só filha. Que é a Paola que tá fazendo, Reutemann. Né? Não pode falar que ela é alcoólatra, ela é alcoolista. Qual a diferença de alcoólatra e alcoolista? Eu acho que o alcoolista toma em shots, 1 litro. E eu acho que o alcoólatra vira 1 litro de uma vez, entendeu? Deve ser essa a diferença, sei lá. E aí,
Porque não pode, a gente não tem que achar graça do alcoólatra porque é uma doença. Espera um pouco, mas é uma ficção que a gente está falando de uma ficção. A gente não está falando que a Heleninha Reutemann ou que a Paola Oliveira, seja lá o que for, eles estão assassinando a obra. Eles estão acabando. Eu não com a vejo novela. muito, mas no dia que eu vi a cena, eu achei. Você abre aqui o Globoplay, aparece a foto da Bela Campos lá com a personagem dela. E essa do Cauã com ela Mas é o por que quê? briga é Porque essa? a Maria de Fátima, ela foi uma personagem muito marcante na novela. Então, Quem é ou que fazia seja, na primeira versão era a Glória Pires. a Glória Pires, é verdade. Faz E tanto tempo essa novela, hein? aí vem a Débora Bloch fazendo a Odete Reutemann. E chega naquele primeira vez que ela chega, prazer, Odete Reutemann chegou. Eu achei aquilo tão patético, porque a Odete Reutemann nem precisava abrir a boca. Ela só chegava, entendeu? Então, ou seja, eu acho que se perdeu ali. Você comparar a ficção com a realidade, trazer isso para sua realidade, é muito ruim. Porque daqui a pouco a gente não vai poder mais ter filme. Olha o que aconteceu com a Branca de Neve. Eu ia falar isso, cara. Eu queria ver uma Branca de Neve diferente, mas não essa Branca de Neve que a gente... Meu, tá muito chato, é muito chato. Essa é a tua muito visão e chato. você compartilha esses papos também com seus colegas. Você é amigo de algum colunista fofoqueiro também? Leão Lobo, Nelson Rubens. Vocês se entendem ou tem rusga? Não, eu tenho colegas. Amigos não, respeito eles. Quem é como que é seu profissional. colega e quem é que não é seu colega? Tipo, o Ricardo Feltrin veio aqui. Gosto do Feltrin. Porque é um cara muito bom também de opinião, viu, Gosto cara? do Feltrin. Fala mesmo sem É medo. meu colega. Tá. Feltrin é meu colega. Nelson Rubens é meu colega. Leão Lobo é meu colega. Léo Dias. Léo Dias é meu colega. Que mais? Fabíola Minha Fabíola amiga. Heibert. Amiga. A Fabíola é tua amiga. Amiga. Amiga da gente se falar sempre. Que mais? O que mais aqui? A Mama Brusqueta tá trabalhando ainda com fofoca? A Mama não tá mais. Não A tá Mama já mais, né? deixou, Mas tem tanta... Leão Lobo, Leão Lobo já falei, meu colega. seu colega. Tanta gente que eu não lembro mais aqui. Quem mais tá? Quem são os novos? Porque eu não vejo mais assim. Os novos hoje... O Fefito. Não suporto. Você não gosta do Fefito? Não gosto. Mas Não gosto porque, volto a frisar, você quer militar, vai militar na tua casa, não no teu trabalho. Já teve alguma rusga, algum arranca-rabo Sim, com vocês? eu acho ele, assim, eu acho ele o substrato do colunismo, sabe? É aquilo que sobrou mesmo, então deixa pra ele. Eu não gosto, eu acho ele uma pessoa, eu não tenho que respeitar o Fefito, porque ele é gay, porque ele é nordestino, porque e aí ele pode fazer o que ele quiser com os outros, e aí você não pode atacar ele, porque daí ele fala que você é homofóbico, porque você porque ele tá atacando ele porque ele é nordestino. Desculpa, meu amor, então vai se tratar, sabe? Vai curar sua frustração em qualquer outro lugar, não na televisão. Você já trabalhou com ele em algum programa? Teve que dividir Não, eu já palco? tive que dividir palco com ele e eu deixei ele falando sozinho. Cara, é muito difícil assim, porque imagina você pega outro cara com uma personalidade forte igual a sua, né? Imagina o que é que vai sair ali no encontro de bastidor. Já teve quase vias de fato entre algum colega? Você é um cara grande, você é um homem grande. Você tem 1 metro quanto? 1,87. Pô, um cara grande, né? Você não vai chegar às vias de Não, fato, mas tem hora que a gente é assim, ser humano. Eu já quebrei o pau com o Feltrin, inclusive, uma vez. Quebrou o pau. Mas assim, depois a gente se resolveu, enfim, ficou tudo bem. Mas a gente já teve uma bateção de boca feia, assim, eu e o Feltrin. Eu acho que na verdade, eu acho que esse mundo, né, às vezes, infelizmente, as pessoas começam a ter um conceito muito diferente daquilo que você verdadeiramente é. E eu sempre digo que comigo as pessoas sempre elas saberão em que terrenos elas estão pisando. Ponto. Você devolve na mesma moeda, você... não vou responder. Mas mexeu com você, você vai lá, responde. Se fazem algum comentário nas suas redes sociais, você responde aquilo? Não respondo. Eu não sou de responder. Hater pode vir à vontade, porque vocês morrem de inanição. Eu não respondo, bicho. Eu não respondo. Mas se alguém vai Eu lá não no respondo. X
algum colega seu fala alguma coisa, você vai lá e responde. Não respondo. Nenhum colega? Não respondo. O Léo Dias, você dá muito bem com ele? Já teve alguma coisa? Hoje eu tô com ele. Engraçado, o Léo, nós ficamos muitos anos sem se falar, mas não foi por causa da gente. Foram encrenca que fizeram entre nós. Mas eu nunca carreguei rancor dele. Nunca. Falei, o dia que ele quiser falar comigo, ele fala. Eu não vou ficar, ô Léo, vamos ali conversar e tal. Não, ele segue o trabalho dele, eu sigo o meu, sabe? Perfeito. E tá tudo Tem espaço certo. pra todo mundo. Não é. Ô Felipe, vamos falar de celebridade que eu tô aqui. Tem alguma celebridade que, tipo, compra notícia pra alimentar sua fama? Tem alguém que fala assim, olha, eu vou agora sair de um voo internacional que eu tô chegando de Miami. Poxa, dá pra falar que eu tô chegando agora, mandar um fotógrafo lá pra pegar eu saindo com aquela mala da Louis Vuitton, com os óculos escuros. Tem gente assim? Porque eu lembro quando eu fazia o Pânico, eu gravava muito no Rio de Janeiro, lembra do Gabriel? Que era o paparazzi, tinha umas pessoas ali, e eu ficava só ouvindo, falava, a atriz tal compra, quer que eu vá agora lá, fotografá-la na praia, pra poder sair no antigo Ego. Uhum. Isso ainda existe ou acabou? Olha, hoje não mais, sabe por quê? Porque eles já se pautam pelas redes sociais. Elas têm o próprio veículo e não precisam. Então pronto, porque hoje a TV entendeu? busca das redes sociais, né? Então, quando o artista, por isso que eu falo, tá muito difícil você fazer colunismo de celebridade, porque eles já se pautam. Então, aí você tem que tentar descobrir algo atrás daquilo. Até a subcelebridade se pauta ou ela precisa muito disso? Sim, até elas se pautam, todas se pautam. É impressionante, eu fico vendo programa de TV, às vezes eu tô lá vendo o TV Fama, tô zapeando, eu paro. Quem é essa celebridade que às vezes não é uma pessoa conhecida e virou sucesso nas redes sociais, mas o grande público mesmo no dia a dia não conhece, né, cara? Não conhece. A tia do sofá não conhece, não sabe quem é. Não sabe isso, quem é. Mas deve dar audiência pro cara levar pra TV. Não sei, eu não sei até que ponto dá audiência. Não sei se isso vai funcionar de repente pras mídias sociais da própria emissora. Mas geralmente não dá. O TV Fama tá indo muito ruim de audiência, né? Tá dando 0,3, 0,2. Tá dando 0,3. Nelson Rubens, já trabalhou com ele? Já, eu gosto muito do Nelson. Muito do Nelson. Eu acho o Nelson Rubens um dos caras mais preparados que nós já tivemos no colunismo de celebridade. Ele, Décio Pitinini. O Décio, que é jurado até do mesmo a própria Sônia Abrão. Por quê? Porque o Nelson, ele começa lá atrás ainda, sabe? Pô, o cara, ele não fala a idade, mas já tem mais de 80. E ele tem, lógico, tem 81, 82. Ele é da mesma época do Ibrahim Suede, de toda essa galera. Então, em primeiro lugar, a gente tem que tirar o chapéu para todo esse pessoal. Essas pessoas que vieram antes, pavimentaram, claro, pra você chegar senão, e tantos outros, né, eles fizeram tudo isso acontecer, eles abriram o colunismo de celebridade. Então eu não posso ir contra, que nem outro dia, por isso também, o tal do Fefito falando do Nelson Rubens, quem ele pensa que ele é? Ele trabalha ao lado do cara, não, né? Ele pediu dele, foi mandado embora, né? Como é que o Fefito foi mandado embora, porque ele começou a fazer um movimento dentro da Rede TV para mandar o Nelson Rubens embora. Você tá falando sério, isso cara. é muita sacanagem, sabe? Ou seja, tava querendo puxar o tapete do Nelson. Nelson. Puxar o tapete, fazendo a cabeça de produtores para irem denunciar o Nelson Rubens por assédio moral. Sabe? E no compliance da emissora, teve gente que me ligou que ele falou que era para ir na delegacia para fazer boletim de ocorrência. Isso eu acho jogar abaixo. Por quê? Porque você quer pegar o lugar do cara, entendeu? Sabe? Isso é sujo, isso não vale, isso é pernóstico, isso é vil, sabe? Então ele tava fazendo esse tipo de coisa. Ele tava assim, viu, seu Fefito? Caraca, dá pra ver que você, quando fala dele, você tem uma raiva, né? Você fala com veemência. Sabe por quê? Porque faz isso com as pessoas. Eu não admito. Cara, sabe? Se você quer realmente o lugar, seja do Nelson, do Leão Lobo, seja lá de quem for, ou então chega pra emissora e fala assim, olha, eu tenho um projeto assim, 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 dá pra eu fazer dessa forma? Ou eu posso... Tudo é ajustável, entendeu? Agora você ficar por trás, querendo plantar, fazendo movimentinho pra derrubar os outros através da produção, é muita sacanagem, né? Eu nunca trabalhei com o Fefito. Eu encontro com ele, ele me trata muito bem, assim como você sempre me tratou. E tem gente que às vezes não demonstra que quer prejudicar o próximo. Não sei,
nunca trabalhei com ele, mas você acha que quem puxa saco pode puxar o tapete? Mas é óbvio. É óbvio. É. Em primeiro lugar, eu acho que talvez eu pudesse estar hoje, ou talvez não também, com o meu programa bombando, tá, não sei o quê. Uma coisa que eu nunca soube fazer foi puxar saco, cara. Nunca, nunca, nunca. É porque você não vence pela meritocracia, você vence porque você tá bajulando alguém, né, Não, cara? e outra coisa, porque quando te jogarem mesmo, ou você vai dar conta do recado ou você não vai dar, entendeu? Então você tá lá por quê? Porque você puxa o saco, sabe? É verdade. Coisa chata, eu não consigo ser isso, né? Eu não consigo ser assim. Você já trabalhou com o Amaury Júnior, que eu tô lembrando que ele também foi um dos precursores com revista eletrônica. Não era fofoca, mas... Não, o Amaury era colunismo social eletrônico, né? Tá. Já era uma outra área, mas também era muito legal, que ele só entrevistava os famosos e milionários, né? Aqueles... E ele também abriu espaço para tudo isso, né? Ele é o cara que fez tudo acontecer também no colunismo eletrônico, né? Sônia Abrão, você ficou quanto tempo lá na casa sua? 8 anos, a tarde é sua. E você sempre se deu bem com a Sônia, né? Ela te levantava muita bola ali. Vocês têm amizade hoje? É sua colega? Não, então, eu nunca tive amizade com a Sônia. Nunca foi assim, eu fui na casa da Sônia, ou então a Sônia me convidou para jantar, enfim. Nunca rolou isso. Às vezes não tem quando você trabalha com a pessoa e quando você vai para outro lugar, acaba tendo, né? Mas assim, sabe aquela coisa que aconteceu em Vegas, ficou em Vegas? Assim, Perfeito. tipo, e eu queria alçar outros caminhos, eu queria ir para outros lugares, eu não queria mais ficar ali. E quando eu recebo uma proposta e a Sônia de repente deixou de falar não fala de mim, sei lá. Então assim, você quer sabe de uma coisa? Eu sigo a minha vida. Perfeito. Sabe? Se quer falar, não fala, se não quer também tá tudo bem. Segue na sua, eu sigo na minha, só não entra no meu caminho. Entendeu? Felipe, você trabalhou na Jovem Pan, eu não sei quanto tempo. Por que você 1 ano e saiu meio. da Jovem Pan? Eu saí porque eu entrei num período muito agudo da Jovem Pan, aonde estava fazendo aquela transição política. Eu consegui sobreviver 1 ano e meio lá dentro. E eu saí porque eu recebi uma proposta da Record para ir fazer o podcast, o Link Podcast na época. E eu saí porque eu também estava cansado. Eu estava cansado. Saiu uma nota muito mentirosa, inclusive uma matéria, né? Inclusive falando na própria Folha do Gabriel Warker, falando que eu tinha sido demitido. Eu não fui demitido. Você pode ligar para o Tutinha, você pode ligar para Mariana Ferreira, você pode ligar para quem você quiser. Eu pedi demissão. Eu simplesmente cheguei e falei, eu não quero mais, não quero. Você fazia o morning show? Eu fazia o morning show, fazia algumas externas para eles e ainda participava ali, fazia outras histórias. Aí trabalhava com aquela anta batizada, né, daquele Paulo Matias. Você não se dava com o Paulo Matias? Eu me dei na época, mas depois eu me decepcionei muito com esse cara. Eu fui descobrindo umas coisas horrorosas sobre ele. É porque quando eu vi ali, vocês se entendiam muito bem. Mas depois eu vi que não era aquilo. Por que você acha que pra você ele é anta hoje? É uma anta batizada, né? Eu não conheço pessoalmente, mas é por causa de Não política? tem, não, mau caratismo mesmo. Tá. Mas depois eu te conto em off. Tá certo. Você é muito legal, que você é muito verdadeiro e fala as coisas. Eu acho muito bacana isso. Então, o que é que você pode falar sobre o Felipe Campos? Bom ou ruim? Por exemplo, o que é que você vai fazer agora, Felipe Campos? Que notícia você daria sobre você hoje, de coisas boas, e que notícia você vai dar agora que não é tão boa para quem está nos ouvindo e nos vendo? Eu acho que, na verdade, assim, a grande notícia que eu posso dar eu acho que é o Felipe Campos compra sua casa, né? Comprei em dezembro a minha casa, a casa que eu queria, uma Parabéns. casa, sabe aquela história que você idealiza durante uma vida toda, né? Para mim foi um sonho, porque eu nunca imaginei que talvez um dia eu pudesse adquirir o imóvel que eu adquiri em dezembro, né? Não só eu e meu companheiro, o Zé, o Cláudio, né? E eu tô numa fase incrível, assim, de trabalho, de plantando, de fazendo as coisas acontecerem. E eu tô muito feliz, bichão, assim. Tipo, Vai vir um programa novo aí do Felipe no olha, SBT? eu
eu quero muito, sabia? Muito. O que é que falta? Porque querer você quer. Eu acho, O que eu falta? acho que o que falta mesmo é que, infelizmente, a gente ainda esbarra. Porque eu vou te dizer uma coisa, Ceará. Matar um leão por dia é muito fácil. O difícil é você desviar das antas, né? Essa é frase para colocar lá na nossa página, nas redes sociais do Instagram, viu? Pode repetir, por favor? Matar um leão por dia é fácil. Difícil. É desviar das antas. Entendeu? Porque são essas antas. Quem são as antas que você teve que Não, desviar? as Você já antas- falou de uma, segundo você. As antas são, às vezes, aqueles executivos que, às vezes, sabe, não querem, que ficam fazendo, sabe, coisa. É melhor que... você não dar nome. Não, acho que não, jamais. Mas já E- falou da profissão do cara, mas é melhor não dar nome. Então, mas é mesmo, diretores, executivos, enfim. Então, isso para mim, eu não vou entrar mais nessa. Não vou, sabe, ficar brigando, ter que brigar para trabalhar. Você é contratado do SBT ou não? Sou contratado. Contratado. É para fazer o Primeiro Impacto 1 e o 2. Mas você também faz o show de calouros, né? E o Show de Show de Calouros. Calouros. E fico à disposição da Mas casa, né? cara, o SBT tem que dar um programa pra você. Isso é muito bom, cara. Assim, eu acho que você falou que faltam pessoas que falem. Você é uma pessoa que fala. Nessa entrevista aqui, você falou de muitas coisas que eu não vi você falar em lugar nenhum. Uhum. Você falou, briguei mesmo, quase saímos na porrada, depois fiz as pazes, hoje é meu amigo, não gosto do fulano. Eu lembro do Clodovil fazendo isso. O que mais que na televisão aqui? Desi Gonçalves? Era uma que falava tudo, maravilhosa. Eu imitava a Desi, né? Então, as pessoas que eu admirava, eu imitava mesmo assim, me dedicava. Desi, Clodovil. Eu acho que tá faltando gente como você pra falar eu acho que, na mesmo pra verdade, a galera. televisão, ela tá faltando essência, sabe? Essência de verdade. Pra quem senta na frente da televisão e fala, agora eu quero assistir esse programa por isso. Exatamente. Sabe? E eu desejo boa Eu sorte pra percebo você isso. nesse projeto. Eu sei disso. Você querido. sabe, você sente, né? Sim. Eu acho que você tem que meter a cara mesmo E olha, eu mostrar acho que tua essência. a melhor história que talvez você possa ter executado, eu acho que sem dúvida foi esse podcast, você aparecer como Ceará, sabe? Os personagens são legais, mas eu acho que o Ceará também tem muita coisa para mostrar pra gente, né? E isso, sem dúvida alguma, eu acho que vai trazer todo o diferencial pro seu trabalho. E eu quero muito, o que já é um sucesso, né? O Festa da Firma. Festa da Firma. Na né? firma. Festa da Firma. E eu tenho certeza, assim, que isso vai arrebentar. É um projeto que vai muito longe, viu? Pô, muito obrigado. Eu fico feliz de você estar aqui, né? A gente queria te trazer outra época, não deu. Você não pôde vir, mas eu tô Eu feliz. tive que cancelar no dia. Ele ficou putérrimo, gente. Não fiquei Putérrimo. puto com você. Qual o nome do assessor? Thiago? Não, o Thiago. Mas a culpa foi minha. Não. A culpa não foi do Thiago. Não, mas assim, tranquilo. Mas eu posso falar? Foi legal que você mandou a mensagem, eu não sabia se eu ria, se eu ficava puto. Posso ler a mensagem? Pode. Cara, ó, é muito engraçado. Pode. Porra, mas você não precisa pedir perdão, você não fez nada de errado. Foi a maneira, a falta de comunicação entre o seu assessor com o pessoal daqui. Porque Não foi falta de comunicação. Ele falou assim, ó, eu só segui ordens. Eu falei que achei engraçado. Mais engraçado, quando você mandou essa mensagem, mas eu ri, cara. Eu falei, pô, eu poderia ter feito piada, porque você levantou ali a bola pra eu fazer piada. Posso ler? Pode. Você vai ficar constrangido. Lógico que não, pode ler. Cara mais verdadeiro que você tá pra existir, viu? Eu vou falar pra você ler. Daqui. Posso ler? Eu achei tão engraçado, eu pensei em piada na hora, mas não vou responder com piada. Olha só. Querido, não me taque ovos, estão caros. Não foi? Meu amor, por Deus e o sagrado, eu tive um compromisso de última hora que faz parte de uma novidade que está chegando. E me avisaram em cima da hora. Eu te peço perdão por ter falhado contigo e não faz parte do meu feitio, mas infelizmente não teve como. Estou super feliz com o seu canal, estou mesmo, na verdade. E sempre acompanho e até coloquei roupa nova para ir. Você está no meu coração, acredite, conte comigo sem furos.
De verdade. Um beijo grande, Felipe Campos. Aí eu coloquei, já eram mais de 10 horas da noite, PS, acabei de entrar em casa. Porra, velho, você não precisava. Perdão, você não precisa, você não fez nada, você não matou, você não roubou. Não, mas eu posso te falar uma coisa, Ah, imagina. eu também fico puto quando a gente marca alguma coisa e as pessoas desmarcam em cima da hora, porque a gente se planeja com aquilo. Não, a produção, você vê aqui o carinho, é um camarim pro convidado, tem um e a gente se planeja, sabe? A gente se prepara. Eu já tive, assim, altos paus com assessoria por causa disso. Sério? Assim. No teu programa? É. E aí, como é que você reage? Você é um cara legal? Porque eu fiquei puto, não foi nem com você, não. Eu falei com o assessor, falei, não é possível. A gente tem o maior cuidado em receber bem as pessoas. Não só o artista, mas a assessoria, os convidados que vêm para assistir. E eu falei, caramba. E aí eu tive uma entrevista com a Juju Salimene e depois seria você. E aí eu peguei, deixa eu ligar pro assessor. Aí falei com o Thiago. Com o Thiago, Qual o sobrenome dele? Thiago. Gonçalo. Muito educado, mas ele falou assim, eu só cumpro ordens. Eu falei assim, não, depois eu vou conversar com o Felipe, porque foi um mal entendido. Porque eu sei que você é um cara de palavra. Não, e foi mesmo, mas assim, foi um mal entendido em todos os sentidos, porque tinham fechado comigo uma reunião num horário, mudaram em cima da hora, assim, bluff. Eu tô achando que você vai ter o seu programa no SBT e só não fale, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Você tá falando. Não, mas eu tô achando, sou eu que tô achando. Eu tô achando. Agora você tem que ter certeza. Ou melhor, os executivos do SBT. Mas eu posso te dizer uma coisa. Eu acho que você vai ter, tô sentindo aqui. Eu sempre tive certeza. Ceará Sensitivo. Eu sempre tive certeza de tantas coisas, inclusive que eu ia estar aqui hoje com você. E eu quero ver o seu programa e você já me convidou e pode ter certeza que eu vou lá. Lógico que vai. Se você convidar, eu vou. O cara tem pegada forte, assim, apertou. Felipe, o que é que ninguém sabe do Felipe Campos, ser humano, artista, jornalista, crítico de celebridades, que nós vamos saber agora aqui no Festa da Firma Podcast? Olha, eu acho que o que muita gente não sabe do Luiz Felipe, assim, eu sou um cara extremamente doce, quieto, calado, até em casa, assim, tipo, eu amo cozinhar, adoro dirigir, eu amo dirigir. Sério? São coisas que me tiram E agora, recentemente, eu descobri que eu amo pintar também. Porque eu comprei a casa, eu saio de uma de 100 metros e vou para uma de 500. E aí a gente vai raspando tudo que é tacho, enfim. E aí foram fazer o orçamento lá em casa. Não sei como é que é, amigo. Pintar. E aí pegaram e falaram, eu perguntei pra ele quanto ia ficar. Ele me mandou um orçamento de 37 pau pra pintar minha casa. Você sabe o que eu fiz? Tá caro. Sabe o que eu fiz? Eu liguei na Lux Color, pedi todas as tintas, chegaram e eu mesmo tô pintando a minha casa. Perfeito. Eu tô pintando a minha casa. Você sabe que eu adoro obra, eu moro em casa, então eu compartilho sempre nas redes sociais. Tô fazendo obra em casa. Eu tava no carnaval viajando com a Mirella, do nada a minha colaboradora falou assim, tá vazando água aqui, então estourou a bomba de compressão que era nova, a caixa deu um vazamento, então eu tô fazendo obra nessa parte da casa e na parte lá da piscina. Mas eu me envolvo. Eu vou na loja comprar os produtos. Por exemplo, sabe o que eu comprei hoje? Isso, cara. Passei na Leroy Passei na Leroy e comprei uma lixadeira de parede. Perfeito. Sabe por quê? Porque eu maciei toda a minha parede. Rapaz, eu falei, telhado, eu não vou. Não é que eu... É óbvio, você vai falar assim, eu podia fazer um esforço? Sim, tudo bem. Mas, poxa, sabe, a casa é minha, caro, meu. A casa 37 é minha. pau pra pintar. Acho que o cara olha na televisão, vou cobrar. Não tô desmerecendo aqui o pintor. Não, chegou um a 37, chegou o outro 28. Aí eu falo, gente, qual é o parâmetro, entendeu? Isso. Então, assim, eu falei, quer saber? Eu bora mesmo virar vou fazer. Eu vou dar uma pintada na sua casa. Você me contrata, a gente vai lá dar uma pintada. E aqui não tem brocha. A gente pinta o set. E eu sou um cara, eu sou muito família, muito família. Eu sou muito família. Eu também sou. Eu tenho dois amores na minha vida que, sem dúvida, é o meu companheiro e o meu irmão. Eu sou louco pelo meu irmão. É uma coisa absurda, assim. É esse cara que se acontece alguma coisa com esse cara, acho que pra mim a vida realmente Que bonito acabou. essa admiração, né? Porque... Ele é mais velho? Mais velho,
Mas é uma coisa, a gente se fala todos os dias. Todos os dias. Ele, que nem ele tá indo pra Ribeirão Preto, eu fico, você me liga quando você chegar, hein? Eu tenho isso, sabe? De cuidar. De cuidar. Você é um cara que eu percebi que você gosta de cuidar, gosta de servir, gosta de receber as pessoas. Muito. Eu também, cara, eu adoro agregar as pessoas, juntar as pessoas e adoro servir as pessoas. Então, quando eu vou na casa de alguém, se eu me sentir bem, for bem tratado, eu vou voltar, se me convidar. Agora, se eu chego na casa de alguém e sou apenas jogado de lado, eu não volto mais. Quando vai na minha casa, eu quero, o que é que você quer beber? Fica à vontade, aqui é o fulano, aqui é o ciclano. Isso também não deixa de ser um network, um relacionamento. Claro. Mas eu quero que a pessoa se sinta bem. Eu percebo isso em você, que você é um cara que é assim. Quando eu fiz 50 anos, eu fiz meu aniversário, inclusive a Galisteu foi. Porque hoje em dia, ô Ceará, eu não quero mais quantidade. Perfeito. Eu quero pessoas que me façam bem. Aí você via o prefeito Ricardo Nunes estava dentro de casa, aí você olhava, tinha a Nani People, aí você olhava, tinha a Travesti, tinha a Adriane Galisteu, eu chamei pessoas que eu gosto, pessoas que me fazem bem, entendeu? A Galisteu é minha amiga, da família também, Mirella, tá todo mundo junto. Não, e eu sempre digo, ela veio sabe aqui, inclusive. Disso. Mexeu com ela, mexeu comigo, bichão. Mexeu com a Galisteu, mexeu comigo. Maravilha. Amigo, o que é que o Felipe Campos diria para o Felipe Campos de 20 anos atrás, se pudesse, olhando para a câmera que está contigo agora? A câmera da verdade? Meu amor, a câmera da verdade, a lente da verdade, da verdade. Eu falei verdade 10 vezes. Poderosa. Tenho saudade do Clodovil, cara. O que eu diria para ele? Pro Felipe Campos de 20 anos atrás, se pudesse. Seus sonhos vieram. Suas histórias... seus sonhos vieram, não. Eu acho que as suas conquistas começaram a acontecer, sabe? Elas estão chegando, as histórias estão... Valeu plantar. Que agora é colher. Agora é colheita. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você, querido. Por você ser esse cara verdadeiro, falar sem medo, doa quem doer. E tem uma coisa muito bacana, que você sabe aproveitar bem, que eu acho legal. Você olha nos olhos. E se eu tivesse os olhos dessa cor, esse azul xenon, aí que eu iria olhar mais ainda. Então, parabéns por esse bate-papo. Obrigado. Pelas suas escolhas. Você paga um preço por isso, mas não deixa de ser o que você é. E meu amor, de um degrau eu faço um palco. Entendeu? Então vai ter televisão, vai ter internet. Se um dia falarem, não consigo mais nada, vou para um coreto de uma praça, subo num degrau. Perfeito. Mas ninguém me cala. Perfeito. Você gosta de palco. De palco. Eu adoro até a própria separação silábica. Palco. Maravilhoso. Senhoras e senhores, os aplausos para Felipe Campos aqui no Festa da Firma Podcast. E aplausos para você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua inteligência e até o próximo programa, tá? Não esqueça de nos seguir aí nas redes sociais, todas as redes. Nós estamos aí em todas as redes. Tá no YouTube lá também, para você se inscrever no canal, para você ativar os sininhos, comentar, compartilhar o vídeo. Toda quarta-feira, às 7 da noite, conhecido também como 19 horas, um novo episódio com uma entrevista diferente para você. Um forte beijo. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Beijo para você. E até quarta-feira da semana que vem. Tchau, gente.